Namastê! Olá, eu sou Heloísa Kulcheski do canal Território do Sol e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito particular, muito pessoal. Mas eu tomei essa decisão de falar sobre isso porque você pode estar passando pelo mesmo processo e não ter identificado ainda que precisa tratar a forma tua de se relacionar. Eu quero falar sobre a codependência emocional. Você já ouviu falar disso? Codependência é um termo que a princípio nos remete a dependentes químicos. No entanto, esse termo ele foi trazido também para outros tipos de dependências emocionais na convivência. São, são pessoas que acabam criando o hábito de viver sempre dependendo da reação das outras pessoas, que vivem buscando a reação das outras pessoas. E pode parecer um pouco estranho a princípio, esse termo pode parecer até um pouco exagerado, mas eu quero te explicar direitinho o que é a codependência, como ela funciona, para que você possa olhar para você e analisar se as suas relações não estão baseadas na codependência emocional, se você não é um dependente das emoções das outras pessoas. E às vezes até mesmo das emoções nocivas, até mesmo do abuso, até mesmo do sofrimento causado nas suas relações, nos seus vínculos afetivos. E isso pode custar a tua paz, a tua alegria, pode custar a autenticidade das tuas emoções, de ser você mesmo. E muitas vezes na vida, nós vamos nos privando de sentir prazer por nós mesmos, por fazer algo por nós, para nós, em nosso benefício, porque amamos demais, demais da conta mesmo. Amamos tanto, e isso não é nenhum privilégio, nem é bonito e nem é o esperado das pessoas, e que amem demais, que se doem demais, que se entreguem demais, porque isso acaba prejudicando as pessoas que convivem com quem ama demais. Porque há uma expectativa exagerada no retorno. Há, às vezes, uma cobrança, até meio inconsciente, do comportamento das outras pessoas que estão em torno de você. Então, como é que funciona a codependência? Como é que a gente pode descobrir se a gente é codependente? Como é que eu posso descobrir se eu sou codependente, se eu não sou codependente, se eu estou em busca do retorno das outras pessoas, se eu estou vivendo para agradar, se eu não sei dizer não para as pessoas, mesmo quando às vezes é contrário ao que eu gostaria de fazer, mas eu digo sim. Vamos lá. Sim, eu faço. Quando você é muito caprichosa, muito caprichoso para preparar as coisas para os outros, quando você usa todo o teu potencial criativo, deposita todo o teu empenho, o teu tempo para realizar coisas, para oferecer a tua escuta. E veja, isso eu não estou dizendo que a gente não precisa ou não pode ou não deve fazer isso pelas pessoas, pelas criaturas. Não é esse o ponto. O ponto é o equilíbrio. Quando nós somos obedientes demais ao desejo dos outros, quando nós acabamos escondendo, guardando numa gaveta, num armário, trancando a chave, os nossos próprios sonhos para poder fazer algo por alguém, e a gente sempre fica protelando, a gente sempre procrastina o que a gente deveria estar fazendo por nós mesmos ou poderia estar fazendo por nós mesmos. Então, isso funciona mais ou menos assim. O codependente, ele vai ter reações emocionais de frustração muito frequente, porque ele vai estar sempre esperando, fazendo por alguém e esperando um retorno. Então ele vai estar sempre
salvando alguém, ele vai estar sempre se sentindo um imenso prazer em ter ajudado alguém. A pessoa codependente, ela vai se ver frequentemente em três papéis muito fortes e muito bem desenhados na sua personalidade, nas suas relações. Verifique se você não ocupa esse papel com frequência, tá? Então, o primeiro deles é um comportamento de salvador. Tá? O codependente emocional, geralmente ele vai ser o salvador da pátria. Ele tem sempre a solução, ele leva, ele responde, ele atende várias pessoas, ele vai a muitas reuniões, se alguém não pode fazer alguma coisa, ele pode, e ele sente imenso prazer de poder oferecer ajuda. Mas se for preciso ir de madrugada fazer um trabalho por alguém, ele vai, ele deixa a vida dele, às vezes ele deixa a família dele, porque ele vai lá, ele vive em função de uma comunidade, ele vive em função de salvar a vida das pessoas. Ele compra os problemas dos outros. Se alguém começa a contar para ele uma dificuldade que está passando, ele já diz assim: deixa comigo, me dá aqui para mim que eu vou resolver isso para você. Ele pega o problema para ele assume o problema das pessoas. Ele já faz um movimento, ele pede ajuda para os outros, para aquela pessoa. Então, esse movimento é muito forte na personalidade de algumas pessoas com codependência emocional, que se vinculam a outras pessoas para ajudar, mas é uma ajuda exagerada, é um trabalho assim maternal, sempre paternal, sempre se sente assim, coloca todo mundo embaixo da asa, sabe? Na família, ele é aquele que providencia tudo, que organiza tudo. Mas como a gente está falando de alguém que exagera e que tem uma certa dependência no retorno do outro, você há de convir comigo que nem todo mundo quer uma pessoa salvadora do seu lado sempre. Nem todo mundo quer um companheiro, uma companheira, alguém que vive desse jeito. Nem todo mundo quer que o Salvador entre na sua vida, assuma seus problemas. Nem todo mundo gosta disso. E algumas pessoas não vão permitir isso. Outras pessoas não vão agradecer, outras pessoas vão até gostar e vão deixar que o outro, vão exagerar, vão usar dessa bondade, né, desse exagero em fazer, em salvar. Algumas pessoas vão se encostar nessa pessoa, né? E aí ele vai se sentindo cansado e vai se sentindo frustrado porque as pessoas não estão respondendo do jeito que ele queria. Então ele passa para um outro papel. Primeiro é o papel do salvador, aí ele passa para um outro papel que pode ser o papel da vítima. Então ele se sente vítima dos outros, porque os outros não me entendem, os outros não gostam de mim, porque não me querem mais perto, ou as pessoas são hipócritas, as pessoas, e ele começa a criticar todo mundo, mas ele vai se sentindo vítima do mundo. Ele se sente muito cansado nessa situação toda. E ele pode entrar então até para um terceiro papel. Daqui, nessa vítima, ele pode sentir culpa, e aí ele vai fazer mais ainda, ele retorna para o papel do salvador, e aí ele vai fazer mais ainda. Eu acho que é porque eu não estou fazendo o suficiente. Então ele, na emoção da culpa, ele pega a carona e volta para o papel do salvador. Ou ele vai sentir aí nesse papel de vítima, ele vai se sentir tão vítima que ele pega a carona na emoção da raiva e vai para um outro lado e assume uma postura de uma pessoa com muita raiva do mundo. Ele vai sentir raiva das pessoas, ele vai criticar todo mundo, ele vai ficar com raiva do mundo, ele vai querer morrer, ele vai querer sair
de cena, ele vai querer mudar de casa, mudar de cidade, ele vai querer fazer qualquer coisa para ele não estar mais ali naquele lugar, porque uma pessoa codependente, ela é um alvo muito fácil para sofrer abusos na convivência, nas relações. E e isso pode levar então para uma raiva, ele pode sentir culpa, porque aí ele nessa culpa, ele vai sentir que o problema do outro ser tão agressivo é porque ele talvez não foi bom o suficiente. Talvez ele não limpou direito a casa. Se ela tivesse cuidado melhor, tivesse feito um almoço mais caprichado, o outro não teria ficado tão bravo, tão violento. E aí começam as relações abusivas, e o codependente, então, ele se torna também alguém que prolifera em torno dele relações difíceis, porque ele vai colocar as pessoas como culpadas também, porque ele vai reclamar. Eu ajudo, eu faço, eu limpo e vocês não colaboram comigo, vocês não me ajudam, só eu que trabalho, só eu que faço, só eu que dou conta. Então ele nunca vai estar totalmente ajustado com ele mesmo e tranquilo e feliz, porque existe um apego nessas relações, um apego à resposta emocional dos outros, entende? Então, por isso é que se torna um transtorno emocional, que precisa de cuidado imediato, que precisa ser olhado, a começar por um auto-olhar, né? Uma autoanálise, que vem muitas vezes é resultado do autoconhecimento, de exercícios de autoconhecimento. Não se chega, não se admite a codependência sem estar disposto a se olhar, sem estar disposto a perceber que há algo que precisa ser cuidado em mim, no modo como eu me relaciono com as pessoas. Porque se todo mundo que chega perto de mim é abusador, todo mundo que eu me relaciono é cheio de problema e eu preciso salvar e cuidar. Todo mundo que eu converso, de alguma forma, não preenche minhas expectativas. Se eu não consigo me relacionar de uma forma desprendida, deixando com que cada pessoa seja como é. É claro que a gente coloca aqui um parênteses bem grande para violência. Eu não posso deixar que o violento seja como ele é, né? Eu não posso ser alvo de violência e deixar ser como é. Aí não existe aceitação, como eu já falei em outros vídeos, né? Esse é o ponto limite. Mas uma relação saudável, ela se baseia no desprendimento de resultado. Nós não podemos estar o tempo todo querendo mudar os outros, ou querendo agradar os outros, ou querendo salvar os outros, porque se em algum momento eu não estiver salvando alguém, eu não estiver agradando alguém, ou eu não estiver criticando alguém, querendo que alguém mude, se chega um ponto onde há um conflito e ele está baseado nesses itens aqui, é o começo, é um sinal de alerta. E eu te convido para vir para o próximo vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre caminhos para conseguir ir dissolvendo a codependência nas nossas relações. É preciso tratamento sério, é preciso terapia, é preciso redescobrir-se nas relações. É muito importante abrir-se para o novo modo de ser. E aí sim você vai conseguir olhar para você e para as novas possibilidades de um ângulo diferente. Então venha comigo no próximo vídeo para a gente conversar mais sobre isso, para que juntos a gente possa ir encontrando um caminho para seguir. Até lá então, gratidão, namastê!